Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 5º volume, capítulo 2. Tamal Krishna era o secretário de Srila Prabhupada para o corpo administrativo na Índia. Alguns devotos diziam que, na realidade, Prabhupada era o secretário GBC para a Índia. Embora permitisse que seus secretários em outras partes do mundo dirigissem praticamente a seu próprio modo e tomassem suas próprias decisões, na Índia ele próprio examinava mesmo os assuntos pequenos e fazia a maioria das decisões. Ainda assim contava com Tamal Krishna como seu fiel assistente em assuntos importantes. Enviava Tamal Krishna de um centro indiano a outro para ajudar os devotos locais envolvidos em problemas governamentais, legais, organizacionais ou de pregação. Em Bombaim, pouco antes de ir a Jaipur, Tamal Krishna pedira permissão a Prabhupada para tomar sannyasi, a ordem renunciada. Srila Prabhupada considera sannyasa apenas alguns homens, especificar-lhes os deveres de viajar e pregar. Portanto, tomar sannyasa significava não apenas abandonar esposa e família, como também renunciar a postos administrativos. Ao mesmo tempo em que formava seu corpo administrativo, Prabhupada também iniciara vários sannyasis, propositadamente não apontando nenhum deles como secretários dos GBCs, muito embora eles fossem alguns de seus homens mais capacitados. Os grihastas estavam designados para dirigir os templos como presidentes e assumir o cargo de secretários GBCs, e os sannyasis competiam a viajar e pregar. Portanto, Srila Prabhupada teve que ponderar com muito cuidado se daria ou não o sannyasi a Tamal Krishna, perdendo assim seu secretário GBC para a Índia. Por princípio, Srila Prabhupada gostou da ideia de dar sannyasi a Tamal Krishna. Se um homem jovem fosse realmente qualificado para abandonar a vida familiar e utilizar sua inteligência e energia para pregar a consciência de Krishna, então Prabhupada estava sempre disposto a estimulá-lo. O mundo necessitava tremendamente da consciência de Krishna e mesmo centenas de sannyasis ainda não seriam suficientes. Com base nisto, como não iria ele apreciar o pedido de um de seus principais discípulos para tomar sannyasi? Mas primeiro ele testaria a determinação de Tamal Krishna. Tamal Krishna era insistente. Ao ver que Prabhupada não assumia um compromisso, Tamal Krishna adotara a tática de apresentar-se perante Prabhupada de manhã cedo sem dizer uma palavra. Em Bombaim entrara no aposento de Prabhupada, liderara o Mangala Arati perante as deidades, então sentara-se em silêncio defronte de Srila Prabhupada. Conhecendo a mente de seu discípulo, Prabhupada pôde compreender que Tamal Krishna era não apenas determinado, mas também obstinado. Após tolerar por vários dias a insistente presença silenciosa de Tamal Krishna todas as manhãs, enfim, Prabhupada concordara em considerar seriamente o pedido. Prabhupada estava também preocupada com Madre Devidasa, esposa de Tamal Krishna. Ela era uma moça atraente e inteligente que dera sua vida para a consciência de Krishna. Então, Krishna, por sua livre e espontânea vontade, casara-se com ela há apenas um ano. Espiritualmente, Madre era filha de Srila Prabhupada e Prabhupada queria protegê-la de alguma perturbação indevida. Mesmo como casados, Tamal Krishna e sua esposa foram renunciados, viajando com Prabhupada por toda a Índia. Com pouco tempo, facilidades para a vida íntima de marido e mulher. Tamal Krishna estivera em Bombaim quando Shyamasundara informara-lhe que Prabhupada mencionara numa carta a Brahmananda Swami na África que Tamal Krishna poderia tomar sannyasi.
empolgado, deixara sua esposa em Bombaim e fora ter com Prabhupada em Jaipur. Entretanto, ao partir, Tamal Krishna pedira a Madre suas cópias pessoais dos primeiros 3 volumes do Srimad Bhagavatam, assinados por Srila Prabhupada. Madre suspeitara. Perguntava por que ele as queria. Só quero lê-las, respondeu Tamal Krishna. Mas ela suspeitara o pior. Não, você não voltará. Mas garantindo-lhe que voltaria mesmo, ele partiu para Jaipur. Uma vez com Srila Prabhupada, novamente Tamal Krishna reassumiu seu silêncio e insistência. Sempre que em seu quarto Prabhupada tinha uma reunião aberta com os devotos, líderes GBCs em geral sentavam-se numa posição privilegiada, ficando bem perto de Prabhupada, de modo a receber melhor as instruções diretas. Tamal Krishna, no entanto, ficava sentado do lado de fora da porta. A primeira vez que ele fez isso, Prabhupada deu uma olhada e disse: Tamal Krishna, você está sentado do lado de fora? Isto é muito bom. E os outros devotos tomavam isso como um elogio que Prabhupada fazia devido à humildade de seu discípulo. Quando numa ocasião Prabhupada dirigiu-se a Tamal Krishna como Tamal Krishna Maharaja, os devotos ficaram sobressaltados. As devotas de Jaipur, sendo amigas íntimas de Madre, ficaram iradas com o que consideraram ser uma duplicidade de Tamal Krishna. Embora Prabhupada não lhe tivesse dado permissão, Tamal Krishna seguiu adiante com seus planos, indo ao ponto de preparar sua sannyasa danda e tingir suas roupas. As mulheres ficaram ultrajadas. Madre nem sequer estava ali para fazer seu depoimento. Reunidas, todas as mulheres foram ter com Srila Prabhupada, que com muita paciência e simpatia ouviu-lhes a apresentação. Então Prabhupada mandou chamar o Tamal Krishna e disse: sua esposa é minha filha, minha discípula, e tem que pensar nela também. Assim não sei como posso fazer isso, pois ela ficará em grande dificuldade. Tamal Krishna argumentou, mas Prabhupada apaziguou e pediu-lhe que fosse paciente. O tema sannyasa tornou-se um tópico de controvérsia entre os devotos em Jaipur. Os homens torciam para sannyasa e as mulheres opunham-se. Contudo, Prabhupada permaneceu grave. Por todo o festival de uma semana de duração, grandes multidões continuaram a vir para as palestras matinais e noturnas de Prabhupada. Prabhupada cantava orações do Brahma Samhita e então discorria em Hindi. Os cidadãos de Jaipur honravam não apenas Prabhupada, mas também honravam seus discípulos. Ali, mais do que na maioria das outras cidades indianas, os devotos eram tratados não como estrangeiros ou estranhos, mas como sadhus. Toda essa cidade é formada de devotos de Radha Govindaji, comentou Prabhupada. O chefe de polícia, cuja frequência era assídua, era cordial e respeitoso. Enquanto Prabhupada e seus discípulos iam de um lugar a outro em Jaipur durante o dia, os policiais saudavam-nos, parando o trânsito para deixá-los passar. As pessoas convidavam Srila Prabhupada para visitar-lhe as casas e tratavam-no como um rei. Prabhupada também pedira a vários devotas que observassem criteriosamente a adoração à deidade em Jaipur. Elas informaram-lhe que observavam que todas as noites as deidades eram vestidas com roupas noturnas, e que também mudavam-se-lhes as roupas em 2 outras ocasiões, de manhã e à tarde. As mulheres contaram a Prabhupada como um sacerdote oferecia às deidades essências aromáticas em palitos com algodão na ponta, os quais, em troca de guirlandas frescas, os sacerdotes mais tarde ofereciam, juntamente com as guirlandas de flores das deidades, aos adoradores que vinham.
Prabhupada disse que essas eram práticas devocionais estabelecidas e que poder-se-ia introduzi-las por toda a ISKCON. Toda noite Prabhupada falava no Pandal e frequentemente um cidadão respeitável de Jaipur apresentava-o. Ao apresentá-lo numa noite, a rainha de Jaipur expressou seus sentimentos devocionais por Prabhupada e seu movimento. Toda noite após a palestra, Prabhupada ficava para um show de slides apresentando as atividades da ISKCON mundo afora. Certa noite, durante um show de slides, Srila Prabhupada chamou Tamal Krishna, fazendo-o ficar ao lado de sua Vyasasana. Aceitar sannyasi será difícil agora, disse ele suavemente. Sua esposa sofrerá demais. Ele recostou-se por um momento enquanto Tamal Krishna assimilava o que ele dissera. Então, Tamal Krishna inclinou-se para frente e disse com determinação: de qualquer maneira, Srila Prabhupada, ela sofrerá. Ou ela sofrerá agora quando eu tomar sannyasi, ou se eu tomar sannyasi mais tarde, ela da mesma forma sentir-se-á infeliz. Jamais haverá alguma ocasião em que ela desejará que eu aceite. Logo, como o sentimento será o mesmo, ele bem que poderia vir agora. Liberte-me. Ela dará a volta por cima. Prabhupada não disse mais nada, mas permaneceu pensativo. Mais tarde, após o programa de Pandal daquela noite, ele convocou seus discípulos sannyasis, Subala, Madhudvisha, Gargamuni e Devananda, e seu secretário pessoal, Shyamasundara. Reunindo-os juntamente com Tamal Krishna, ele disse: Tamal Krishna deseja tomar sannyasi. Assim, qual é a opinião de vocês? Ele deve tomar ou não? Todos concordaram com que ele deveria. Enfim, Prabhupada consentiu. Você tem que preparar as coisas, disse ele. As coisas estão prontas, disse Tamal Krishna. Então, disse Prabhupada, amanhã de manhã deverá haver a cerimônia. Na manhã seguinte, Prabhupada realizou uma cerimônia especial no Pandal, acendendo o fogo sacrificatório e oferecendo a Tamal Krishna a Sannyasa Danda. As mulheres ficaram furiosas com Tamal Krishna, mas era tarde demais. Após a cerimônia, Prabhupada chamou Tamal Krishna Maharaj a seu quarto. Você abandonou uma ótima esposa e uma posição elevada. Por isso estou lhe dando o título de Goswami. Agora convém adotar o mesmo comportamento dos Goswamis, sendo capaz de pregar mundo afora e aceitar discípulos. Subitamente Prabhupada pôs-se a rir. Estive testando, disse ele, para ver se você estava determinado ou não. Então o que você fará? Pensei em ir com minha Danda, disse Tamal Krishna Goswami. E sem ninguém mais, simplesmente andar de cidade em cidade na Índia e pregar sobre Krishna. Sem nenhum veículo, nem nada, exatamente como o Sr. Chaitanya fez. Muito bom, disse Prabhupada. Tamal Krishna Maharaj ofereceu reverência e saiu. Contudo, mal passaram 1 hora e Prabhupada chamou-o de volta. Essa proposta não é muito boa, disse ele. Se você quer fazer algo, deve ter algum acidente e facilidade à sua disposição. Prabhupada designou então 2 brahmacharis para ir pregar com Tamal Krishna Maharaj. Também deu a seu novo sannyasi sua primeira tarefa. Imediatamente após Jaipur, Prabhupada planejava ir a um festival em Nairobi, África. Porém, outro programa aguardava-o em Ahmedabad. Você vai me representar em Ahmedabad, disse Prabhupada. Na iniciação de sannyasi de Tamal Krishna Goswami, Srila Prabhupada dera-lhe o sannyasi mantra, um verso que descreve a atitude de devoção e rendição do sannyasi Vaishnava. Sannyasa Vaishnava enfatiza a ocupação do corpo, mente e palavras em serviço estático a Krishna,
Ao contrário do que ocorre a sannyasi dos impersonalistas que especulam sobre o Brahman ou sentam-se solitários em meditação silenciosa. Para refugiar-se aos pés de lótus de Krishna, o sannyasi Vaishnava cruza o oceano da ignorância e leva outros nessa sua travessia. Como Srila Prabhupada estava demonstrando, o sannyasi Vaishnava deve viajar por todo o mundo, trabalhando com todo o seu vigor para levar de volta o Senhor Krishna às almas caídas. Sannyasa Vaishnava significava ir a locais como Jaipur e pregar. Significava adorar Govindaji no templo e significava enviar Radha Govinda para que os devotos da cidade de Nova York adorassem-nos. Significava dar às mulheres a mesma oportunidade de se tornarem devotas puras em consciência de Krishna. E significava separar um homem de sua esposa para o propósito mais elevado de sannyasa. Srila Prabhupada, embora estivesse situado além da designação Varnashrama de sannyasa, era contudo o melhor sannyasi e o criador de muitos outros sannyasis, aos quais instruía a seguir-lhe os passos. Dizia que seus sannyasis deveriam fazer ainda mais do que ele, fazer mais seguidores, publicar mais livros e estabelecer mais centros da ISKCON. Bombaim, 24 de janeiro de 1972. Ao regressar a Bombaim, Prabhupada ficou desapontado ao verificar que os devotos nem haviam pago ao Senhor N, nem tinham se mudado para Jurro. Madhudvisha Swami, a quem Prabhupada deixara encarregado, francamente admitiu sua incapacidade de aceitar a responsabilidade para com um projeto tão difícil. O discípulo que Prabhupada originalmente designara para cuidar de tais assuntos foi Tamalakrishna Maharaj, mas agora ele tomara sannyasa, renunciara a seus deveres de GBC em prol de viajar e pregar, e Prabhupada estava sem dirigente para Bombaim. Prabhupada já fazia a maior parte da administração, mas não podia fazer tudo, não podia permanecer constantemente em Bombaim. Na busca de um discípulo veterano para dirigir Jurro, Prabhupada pensou em Brahmananda Swami, que ainda estava preparando em Nairobi. Prabhupada decidiu voar para a África e convidar Brahmananda Swami para vir dirigir Bombaim. Desejava agir com rapidez, de modo que a ISKCON pudesse tomar posse da terra. Mesmo que o Sr. N mudasse de ideia mais tarde, estando os devotos morando na terra, ser-lhe-ia muito difícil fazê-los sair. Srila Prabhupada planejou voar para Nairobi imediatamente e quis levar consigo grandes deidades de Radha Krishna. As deidades que enviaram anteriormente a Nairobi quebraram-se ao serem transportadas, de modo que desta vez Prabhupada levou consigo o corpulento Madhudvisha Swami para carregar as deidades de mármore de 90 centímetros de altura. Com a permissão especial das linhas aéreas, Prabhupada embarcou, seguido por Madhudvisha Swami, que sustinha em seus braços a deidade de Krishna de 45 quilos. Após acomodar Krishna ao lado do assento de Prabhupada, Madhudvisha saiu do avião e voltou carregando Radharani. Prabhupada passou a maior parte do voo debatendo com Madhudvisha Swami, que se colocou na posição de impersonalista. Prabhupada sempre derrotava-o. É assim que alguém se torna pregador, disse Prabhupada. Você deve ser capaz de se posicionar em ambos os lados da discussão e derrotar seu adversário. Era isso que o Sr. Chaitanya fazia. Depois da primeira visita de Prabhupada a Nairobi, há 4 meses, Brahmananda Swami e alguns devotos americanos haviam alugado uma casa próximo à cidade. Eles recrutaram alguns devotos africanos, mas ainda não havia desenvolvido o templo e o ashrama.
Incapazes de ao menos manter seu próprio programa simples, não estavam preparados para receber Srila Prabhupada adequadamente. Típico da permanência de Prabhupada em Nairobi foi sua chegada. Não havia ninguém no aeroporto para recebê-lo. Os devotos nem sequer sabiam com certeza se Prabhupada viria. O secretário de Prabhupada telefonara para Brahmananda Swami, dizendo que Prabhupada estava desejoso de ir ao Quênia, mas que Brahmananda Swami deveria tentar conseguir um encontro com o presidente e programar um grande festival de Pandal. Entretanto, Brahmananda Swami jamais recebera uma mensagem clara de quando Prabhupada viria. No aeroporto, Prabhupada e Madhvisha Swami cuidadosamente colocaram as deidades de Radha Krishna em um táxi e foram com elas ao endereço do templo da ISKCON. Prabhupada tocou a campainha e, ao abrir a porta e ver seu mestre espiritual, Brahmananda Swami exclamou: "Prabhupada!" e prostou-se. "O que aconteceu?" perguntou Prabhupada, postado ao lado de Radha Krishna. "Porque ninguém foi pegar-nos no aeroporto?" Brahmananda Swami foi incapaz de responder. Mal Srila Prabhupada chegou com seu assistente Madhvisha Swami e esse ficou acamado com hepatite. Na Índia, Prabhupada deixara seu secretário regular Shyamasundara para que trabalhasse num caso legal envolvendo a terra de Mayapur, de modo que agora ficou sem assistente pessoal. Em Nairobi, Prabhupada seguiu seu programa costumeiro de banhar-se à tarde, então vestir roupas limpas, mas certo dia após o banho descobriu que não havia roupas prontas. Quando pediu às Brahmananda, explicou que o servo africano levara-as e pendurara na corda para secar. Mas quando Brahmananda foi a recolhê-las, elas não estavam lá, aparentemente alguém as roubara do varal. Prabhupada tolerou o incômodo sem nenhuma mostra de emoção. Naquela noite, quando os devotos da ISKCON de Nairobi reuniram-se no templo para ouvir Prabhupada falar sobre o Bhagavad Gita, Prabhupada viu que os diferentes itens de roupas roubadas estavam sendo usados pelos rapazes africanos. Um rapaz usava curta, outra peça de cima, outro dote. Prabhupada indicou isso para Brahmananda Swami, que imediatamente retirou os rapazes e pegou as roupas de volta. Quando Brahmananda Swami devolveu as roupas, Prabhupada não pareceu levar a ofensa a sério, mas esboçou um simples sorriso. No entanto, Prabhupada não riu da má culinária dos devotos de Nairobi. Quando eles serviram no mingau de milho branco, ele disse que aquilo era comida para porcos. E disse que os duros grãos de bico brancos eram adequados somente para cavalos. Então Hari Kripa, um devoto negro dos Estados Unidos, foi para a cozinha, preparou alguns legumes e sem nenhum tempero serviu-os a Prabhupada. Prabhupada chamou isso de comida de cães. "Você ainda é um africano inculto", disse ele a Hari Kripa. E entrou na cozinha para ele mesmo cozinhar. Quase uma dúzia de devotos juntaram-se a ele, olhando-o cozinhar uma refeição completa, constituída de dal, arroz, chapatis e shabdi. Ele cozinhou o suficiente para todos os devotos e todos ficaram satisfeitos. Contudo, má culinária e roubo de roupas continuaram a ser problemas durante uma semana de permanência de Prabhupada em Nairobi. Brahmananda Swami verificou que Prabhupada estava absorto principalmente em seu projeto de Bombaim. A única razão por que vim, comunicou Srila Prabhupada a Brahmananda Swami, foi pegá-lo para fazer isso. Certa vez ele perguntou a Brahmananda Swami qual a cidade mais importante da Índia. Calcutá, respondeu Brahmananda. Calcutá? Prabhupada lançou-lhe um olhar singular. Você não sabe que Bombaim é de número 1, Delhi é de número 2 e Calcutá é de número 3.
Prabhupada animou Brahmananda Swami a voltar com ele e encarregar-se do projeto de Bombaim. Disse que esse projeto de Bombaim seria algo exclusivo na ISKCON, incorporando o religioso com o cultural num templo suntuoso, hotel internacional, teatro e exibição de diorama. Ao ver o forte desejo de Prabhupada, Brahmananda Maharaj concordou em dar um jeito de se desfazer de suas responsabilidades de Nairobi, transferi-las para outros e ajudar em Bombaim. A visita de Prabhupada a Nairobi vinculava-o de ainda outra maneira o seu projeto de Bombaim. Quando Brahmananda Swami e Chavana mostraram a Prabhupada o Hilton de Nairobi, um prédio moderno com torres redondas geminadas, Prabhupada gostou da planta e desejou dá-las a seu arquiteto para o templo e o hotel de Bombaim. Prabhupada, Brahmananda Swami, Bhagavata e um devoto africano estavam caminhando nos jardins públicos de Nairobi. Ao ser apresentada a Prabhupada, o africano perguntara: se eu quiser, posso casar-me? Oh, sim, disse Prabhupada. Mas Prabhupada, continuou o rapaz, em nossa comunidade, caso alguém queira casar-se, o rapaz tem que dar dinheiro ao pai da noiva. Prabhupada replicou que isso era exatamente o oposto do sistema védico, no qual o pai da noiva presenteia um dote a seu genro. Ao ouvir isso, o novo discípulo de Prabhupada parecia preocupado. Ele perguntou: então o senhor dar-me-á dinheiro quando eu quiser casar-me? Porque não estou trabalhando agora, só trabalho para o Senhor. Quando eu quiser casar-me, o senhor dar-me-á dinheiro? Prabhupada balançou sua cabeça. Não se preocupe com tudo isso, disse ele. Se você conseguirá uma esposa, ou se conseguirá dinheiro, ou isso ou aquilo. Mais tarde, quando for a época de você casar-se, dar-lhe-ei uma moça americana e você se casará com ela. Para onde quer que Prabhupada se voltasse em seu incipiente templo de Nairobi, encontrava discípulos neófitos e discrepâncias. Ao caminhar no Brahmachari Ashrama, encontrava livros, pranchas, tinteiros espalhados pelo quarto. Quando disse que dever-se-iam manter as coisas mais arrumadas e ordenadas, Harikripa, o comandante do templo, replicou: Prabhupada, tento dizer-lhes isso, mas esses rapazes não me ouvem. Prabhupada curvou-se e recolheu alguns pedaços de madeira. Se eles não o fazem, disse ele, então você deve fazê-lo. Põe essas coisas ali em cima. E Prabhupada pôs-se a ocupar todos os homens que estavam ali presentes. Dentro de 5 minutos o quarto estava bem arrumado. O Festival Mundial do Movimento Hare Krishna no estádio da cidade de Nairobi foi uma mistura de êxito e fracasso. Embora Brahmananda Swami tivesse conseguido ver muitos funcionários de alto posto do governo e diplomatas, muitos dos quais prometeram comparecer ao festival, nenhum deles realmente apareceu, exceto o senhor Komora, o diretor de educação do Quênia. Mas uma audiência formada de várias centenas de pessoas compareceu ao Kirtana, ouviu a palestra de Prabhupada e tomou praçada. Embora os devotos houvessem convidado os cidadãos de proa do Quênia para intensificar a glorificação a Krishna, seu convidado de honra, o Sr. Komora, aproveitou a oportunidade para falar em louvor do Quênia. Não obstante, ele enalteceu Prabhupada e o movimento para a consciência de Krishna. A respeito do Bhagavad Gita, ele disse: o erudito fundador que os orienta tornou este grande livro disponível na tradução inglesa com um comentário abalizado.
Srila Prabhupada também participou de outros programas, tanto em Nairobi quanto nas imediações da mesma. Falou aos seus discípulos de Nairobi que na pregação aos africanos eles deveriam enfatizar o cantar de Hare Krishna fazendo kirtanas públicos. Disse que o Sr. Chaitanya falou a filosofia apenas com acadêmicos eruditos, tais como Sanatana e Rupa Goswami, mas não com homens comuns. Simplesmente cantem Hare Krishna, dizia ele. Isso deve ser valorizado. Srila Prabhupada instalou as deidades de Radha Krishna e denominou o templo de Nairobi de Kirata Shuddhi, um local para purificar os aborígenes. Porém, certo dia, pouco após a instalação das deidades, Prabhupada caminhava para a sala do templo e levou um susto ao verificar que as deidades não estavam em seu devido local, no centro do altar. Krishna estava postado na extremidade esquerda, ao lado do primeiro degrau que ia dar no altar, e Radharani estava postado na extremidade direita. Quem fez isso? Bradou Prabhupada. Bhagavata entrou correndo na sala do templo. Ele também ficou atônito. Quem colocou Radha e Krishna a 16 quilômetros um do outro? Quis saber Prabhupada. Vocês não sabem destas coisas? Quantas vezes preciso ensiná-los? De repente apareceu Bhuta Bhavana, admitindo que ele era o culpado. Por que eles estão tão separados? Perguntou Prabhupada. Não sei, Prabhupada, disse Bhuta Bhavana. Acho que simplesmente esqueci. Eu estava apressado para ir ao festival. Então, exclamou Prabhupada, isso quer dizer que se deva pô-las na rua? Bhuta Bhavana gelou, incapaz de responder. Prabhupada arrefeceu. Pegue-as e coloque-as juntas, disse ele. Não se deve deixá-las mais de 7 centímetros afastadas entre si. Agora faça isso com atenção. Após uma semana, Prabhupada deixou Nairobi e voltou a Bombaim. Ele fora lá para pegar Brahmananda Swami e cumprir a missão. A menos que você concordasse em tomar conta, disse Prabhupada, eu não poderia seguir em frente e pagar tanto dinheiro. Agora está decidido. Ele sentiu nova esperança. Prabhupada imaginava seu projeto em Bombaim como extraordinário dentro da ISKCON. E mesmo entre todos os templos da Índia, muitos dos pormenores do projeto já existiam em sua mente, mas ele necessitava de discípulos competentes para executá-los. Ele ainda era o líder solitário da ISKCON, tomando a dianteira para tomar realidade novas fases do movimento para a consciência de Krishna. Seus discípulos seguiam-no atrás, mas era sempre ele que liderava. Mesmo ao deixar que seus discípulos fossem líderes de diversos projetos da ISKCON, às vezes eles não podiam arcar com a responsabilidade. Por isso, Srila Prabhupada fora a Nairobi vivenciando o aforismo bengali que às vezes citava: se você quiser realizar alguma coisa, faça-o com suas próprias mãos. Dessa maneira, com suas próprias mãos, ele trouxera Brahmananda Swami de Nairobi para Bombaim e simultaneamente beneficiar os devotos e a população geral de Nairobi. Bombaim, 8 de fevereiro de 1972. Prabhupada encontrou-se com o Sr. N e confirmou que desejava mudar-se para a terra assim que o Sr. N recebesse as outras 50.000 rúpias. O Sr. N conservou-se firme no acordo deles e, para processamento legal, Prabhupada colocou o assunto nas mãos de seu advogado, o Sr. D. Embora Prabhupada estivesse fazendo todas as decisões administrativas, queriam que os secretários do GBC assumissem a responsabilidade desses assuntos práticos. Ele achava que era melhor utilizar sua energia para escrever e traduzir livros. Se vocês do GBC fizerem tudo bem, ele comunicou a seu secretário Shyamasundara,
Então meu cérebro não sofrerá opressão e poderei utilizar todo o meu tempo para traduzir mais livros. Posso dar-lhes os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o Ramayana, tanta coisa. Em nossa linha existem tantas obras devocionais dos Goswamis. Este trabalho administrativo está consumindo tempo demais. Eu poderia estar falando sobre filosofia. Meu cérebro está sendo sobrecarregado dia e noite. Por causa disso, estou deixando de lado o meu verdadeiro trabalho. Além de dirigir diretamente os projetos indianos, Prabhupada chegava a responder diariamente 12 de cartas dos devotos ao redor do mundo. Por que eles insistem em escrever fazendo tantas perguntas? Pergunta ele a seu secretário. Os devotos preferem perguntar-lhe pessoalmente, disse Shyamasundara, pois seus homens do GBC nem sempre sabem a resposta correta. Eles agora sabem tudo, replicou Prabhupada. Dei tudo a vocês. Se eles não sabem a resposta, podem encontrá-la em meus livros. Agora eu sou um homem idoso. Deixe-me fixar na filosofia, todos os dias lendo cartas, fazendo negócio, toda noite assinando cartas. Isso não é correto. Quero livrar-me dessas coisas. Agora o GBC pode fazer tudo. Mas isso não era possível. Assim que Prabhupada percebia que algum de seus devotos estava sendo enganado, imediatamente envolvia-se ativamente. E seus discípulos continuavam a escrever-lhe a respeito de negócios e decisões administrativas importantes. Tampouco ele os desestimulava. Seu desejo para realizar-se e dedicar-se apenas ao trabalho literário permanecia. Mas parece que era apenas um pensamento que ele cultivava, um sonho. Se a ISKCON tivesse que desenvolver-se, então parecia haver pouca viabilidade para que ele se retirasse. Após o encontro com o Sr. N, Prabhupada preparou-se a fim de seguir rumo a um programa de Pandal de 5 dias em Madras, no sul da Índia. Em seu itinerário constavam também visitas a Calcutá, Mayapur e Vrindavana. Enquanto preparava-se para deixar Bombaim, sentia-se feliz de que a ISKCON logo ocuparia nova propriedade de Juhu e frequentemente falava sobre seus planos. A ISKCON erigiria um templo fabuloso e formaria uma sociedade cooperativa habitacional de devotos de Krishna, a primeira cidade da ISKCON. Homens respeitáveis adquiririam apartamentos no condomínio da ISKCON, o qual seria formado de prédios de muitos andares. Os devotos deveriam tornar-se hábeis em desenvolver e operar semelhante complexo, e à medida que se tornassem bem-sucedidos, introduziriam o mesmo padrão em outras cidades. Negociantes e trabalhadores profissionais poderiam viver como devotos numa sociedade cooperativa, alojando suas famílias e enviando seus filhos a uma escola da ISKCON. Prabhupada conversava repetidamente sobre a construção de um hotel internacional, à maneira de um Holiday Inn, adequado para estrangeiros e empresários em viagem, reservando-se, contudo, um andar para os membros vitalícios da ISKCON, que receberiam acomodações gratuitas. Peritos brahmanas cozinheiros dirigiriam um restaurante que preparariam dúzias de diferentes preparações de praçada suntuosa. As deidades de Rasa Vihari receberiam 52 oferendas diariamente e distribuiriam a praçada aos residentes e convidados. Para iniciar as coisas na direção correta, Prabhupada mandou que os devotos imediatamente providenciassem um festival público de 10 dias no novo terreno. Primeiro, Brahmananda Swami deveria pagar o saldo combinado e, juntamente com todos os devotos e as deidades Radha Rasa Viharis, mudar-se para o terreno.
Então deveria-se preparar uma grande tenda de pândal e organizar um programa completo, como fizeram anteriormente em Bombaim, em Calcutá e em Delhi. Prabhupada queria que tudo estivesse pronto quando ele regressasse dentro de 2 semanas. Como o Prabhupada às vezes mencionava, embora no sul da Índia a cultura védica original estivesse praticamente intacta, fazia anos que ele não ia lá. A maioria dos grandes acharyas, Shankara, Ramanuja e Madhva, vieram do sul da Índia. E o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, durante sua própria peregrinação, achara o sul da Índia especialmente favorável. Logo após o festival de Pandal Hare Krishna em Delhi, nas vésperas da primeira visita de Prabhupada a Vrindavana com seus discípulos, nos idos de novembro de 1971, Achyutananda Swami, Brahmananda Swami e Giriraja ofereceram-se para ir a Madrás e conseguir um programa de pregação para Srila Prabhupada. Quando Achyutananda Swami informara o plano a Prabhupada, Prabhupada perguntara: vocês não irão a Vrindavana conosco? A ISKCON é Vrindavana, replicara Achyutananda Swami. Sim, dissera Prabhupada, meu Guru Maharaj costumava pensar dessa maneira. Mas que deseja o Senhor que façamos? Perguntara Giriraja. Qual é o melhor serviço? Quero armar um pandal em Madrás, respondera Prabhupada. Isso seria mais satisfatório.